Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque e nós estamos aqui no Mini Front. Pessoal, como é que é? Uma semana da Operação Abafa. O que é essa Operação Abafa deflagrada pela polícia? Polícia não. Deflagrada pela... A gente está acostumado em operação tal da Polícia Federal, né? Não, essa aqui é a Operação Abafa. Fui eu que pus esse apelido na operação feita pelos frigoríficos já há uma semana com relação ao preço da arroba. Bom, resumindo, a queda de braço terrível que nós tínhamos falado, que estava no radar na semana passada, de fato se instalou. A gente viu no correr aí da semana que se encerrou, propostas de preço balcão até R$10 abaixo dos níveis que vinham sendo praticados. É bem verdade que a maior parte das praças é mais ou menos R$5 abaixo, os frigoríficos tentaram emplacar. A consequência imediata que a gente viu foram basicamente pouquíssimos negócios. Só para você ter uma ideia, o indicador de sexta-feira do boi gordo foi exatamente o mesmo do indicador da quinta-feira. Relatórios de preços regionais do CPEA com praticamente todas as praças sem referências. Enfim, poucos negócios, poucos. A gente olha o lado do pecuarista bastante firme, o pecuarista estaqueou, não está aceitando redução de preço nesse momento, por uma série de motivos, né? De fato, reposição está um negócio, assim, não tem nem palavra para falar o que está acontecendo no mercado de reposição. Milho subindo na safrinha, olha a curva futuro, o nego batendo na curva futuro. Então assim, o pecuarista estaqueou mesmo, o mercado interno seguindo o fluxo sem muita alteração. Na verdade, com a reabertura gradual que a gente vem observando em boa parte das economias aí dos estados, a gente observa que se houve mudança foi para positivo, mas enfim, o que a gente observa na verdade é uma variação intramês normal. O início do mês o atacado um pouco mais, o varejo um pouco mais ativo, meio do mês que a gente vai entrar agora isso pode dar uma baixadinha, enfim, normal, segue o fluxo. Mercado externo dá para dizer que também está seguindo o fluxo do ponto de vista de volumes. Os volumes estão bons, porém com preços desafiados, isso é verdade. Muito bem. Antes da gente continuar falando aqui, 3 consequências imediatas dessa queda de braço, né, dessa peleja. Eu lembro a você que essas informações chegam no oferecimento de MSD, Nutron Cargill, Vemax da Fibro, UPL Pronutiva, unindo controle mais biosoluções para que você tenha uma saúde vegetal, a saúde do seu pasto plena. Boitel da Agropecuária Grande Lago e Cicobi Cred Goiás, que, como eu sempre falo, tem o melhor aplicativo para pagamento, para transações correntes. Eu recomendo o cooperativismo aqui no nosso setor marista de Goiânia. O Cicobi, a rede Cicobi é uma rede nacional, mas o nosso parceiro é o setor marista de Goiânia. E eu vou te dizer, uma cooperativa feita exclusivamente por pecuaristas, né? Cooperativa financeira em que o presidente é pecuarista, a cooperativa respira pecuária. Muito bem. O que é essa peleja, essa queda de braço, que eu vou falar a verdade, cara, é uma queda de braço de nível estratosférico. O que ela tem de consequência até o momento? Já faz uma semana da Operação Abafa, né, deflagrada aí, né? Então, primeiro, de fato a gente viu uma interrupção da escalada da arroba, isso de concreto, isso já é fato, né? A gente, Rodrigo, mas a gente ainda vê preços máximos, inclusive teve ovo, teve a galinha cantou. Eu não estava na fazenda esses dias, então, mas a galinha continua cantando. Tem ovo novo sendo posto no mercado, né? Teve um ovo assim, teve 2 patinhos na Lagoa Goiana, por exemplo. Isso tem novas máximas no mercado, isso aí é fato.
mas aquela escalada desenfreada, né, aquilo de fato deu uma segurada. A terceira grande consequência, né, ou seja, a gente já falou que interrompeu a escalada, os negócios são muito poucos, a liquidez de mercado diminuiu muito, a gente ainda observa algumas máximas novas, mas a frequência delas também diminuiu, e a gente vê isso sim, assim, tudo bem, a frequência da escalada da arroba foi atingida, mas isso não foi de graça, né? Isso foi às custas de escala. Então a liquidez diminuiu, os negócios, o volume de negócio diminuiu e as escalas entram semana que vem num nível absolutamente crítico. Isso foi uma consequência importante, né? Não houve o pecuarista não cedeu nesse preço desafiado menor. Tá? E aí você pode se perguntar, e é a grande pergunta do momento, e o para-brisa, o que vem pela frente? Na minha opinião, acho que o frigorífico diminui os abates, a gente começa a ver operações pulando dias de abate, antecipando boiadas de parceiros para poder continuar batendo nesse começo da semana que vem, ou a gente vê também notícias de abates num nível menor do que a planta pode abater ao dia, e a gente entende que isso é um exercício prático de uma ação de gerenciamento de margem da indústria, porque a margem diminuiu, não é a margem de outrora, o mercado externo está com preço desafiado e esses valores de mercado interno batem realmente no limite do atacado da carne. Então o frigorífico está gerenciando margem, sim, mas também o frigorífico está tirando o pé do abate por questão de oferta. A questão não é preço, né? Não tem o bovino. Muitas vezes, se o gerente da planta fala, vamos liberar preço, não aparece mais gado. Então, assim, a gente imagina que essa tirada de pé, já que a margem não está, já está num nível menor, o frigorífico está sim tirando um pouco o pé do abate. Acredito que isso possa diminuir ainda mais o estoque de carne, e se isso levar a uma disputa pelos elos seguintes ao frigorífico, né, de uma disputa por essa carne e um reajuste pelo drive de escassez, a gente pode voltar a ver preços maiores na arroba, mas antes a carne tem que voltar a andar. A carne em julho não está fazendo o mesmo movimento de preço que ela fez em junho, e aí que a arroba bateu nesse limite. Se a gente observar por esse drive de escassez, já existe no atacado, mas se esse abate menor que deve começar a ocorrer causar mais escassez ao ponto disso levar a competição pela carne e isso reajustar para cima preço, a gente vê novas rodadas de alta da arroba por diante. Se isso não ocorrer, a gente vê um cenário de estabilização da arroba. Moçada, 3 ensinamentos para a gente finalizar aqui esse front. Não sem antes te perguntar se você já fez o seu orçamento, o seu planejamento bianual ou pelo menos anual dos próximos aí, portanto, 12 meses da sua propriedade. Você vai precisar 2 alicerces fundamentais. Primeiro é conhecimento sobre pasto, gestão de pasto, e a minha recomendação aqui para você é o gerente de pasto. E segundo é entrega zootécnica, e para isso você precisa de uma indústria de suplementação mineral, e a minha melhor recomendação é a Asbram. É a Asbram porque é essa associação que viabiliza boa parte do trabalho, por exemplo, de seca que você faz na sua propriedade, brigando por ureia dentro do território brasileiro, para disponibilizar esse ingrediente para as indústrias. É essa associação que briga por uma carga tributária mais justa, pelo pacote de nutrição, que é o pacote mais alto em termos de valor nominal do pacote tecnológico. E é por isso que eu faço questão de privilegiar uma empresa que está dentro da Asbram, que tem 70% a 80% do mercado brasileiro como suas afiliadas. Tá certo? Muito bem, 3 consequências, como eu estava dizendo. A primeira delas, 3 consequências não, 3 conclusões, melhor dizendo. A primeira delas é baixar boi sem ter oferta é muito difícil. Muito, muito difícil. Segundo, a demanda ratifica o caminho que a oferta sugere. A oferta está sinalizando que o 230 tinha que estar rasgado em São Paulo. A demanda pôs um limitezinho nisso. Terceiro ensinamento, nada sobe indefinidamente, principalmente se não tiver, como eu posso dizer, acompanhado de equilíbrio de margem ao longo da cadeia.
O que o frigorífico está fazendo hoje, que eu brinquei, né, de operação abafa, lógico que não é gostosinho para quem vende boi, mas é fundamental para manter a saúde, né, da cadeia como um todo. Saúde e equilíbrio de margem é preciso ter. Assim como o pecuarista está estaqueado firme na originação de gado com esses preços balcão menores, a indústria também está fazendo a lição de casa dela. Isso é bacana. Isso pode até não ser gostosinho, mas é saudável. Um abraço, fiquem com Deus, vamos seguir o jogo. Eu dei 2 possíveis caminhos para os próximos passos da arroba. Muito obrigado pela sua atenção, especialmente se você for um assinante do Notícias do Fronte e você participa com certeza por esse ato da campanha do agro contra o câncer, porque 8% da sua assinatura numa base anual é repassada para o Hospital de Amor por nós aqui. 8% do faturamento bruto da sua assinatura. Tá certo? Hospital de Amor, lembrando da obra de caridade sempre dos nossos amigos Rubik e Henrique Prata. A gente vai falar essa semana de algo fundamental. Está acontecendo uma mudança estrutural de comunicação entre os produtores que tem tudo a ver com o futebol no Brasil, o que está acontecendo com os movimentos de preço da pecuária no Brasil em 2020. Quem quiser saber mais disso, seja assinante do Fronte. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana.